Shalom, povo de Deus! Bênção demais a gente estar junto aqui mais uma vez. Vamos orar para a gente começar esse tempo maravilhoso do nosso Deus com a gente? Pai, a gente te louva, a gente te bendiz, a gente te agradece pela graça que o Senhor nos dá de ser abençoado com a tua presença na vida da gente. Então a gente quer te adorar, Deus, a gente quer te agradecer, a gente quer te bendizer, a gente quer dizer que te ama, Deus, que te admira, Pai, que te louva, Deus. Vem, Pai, também nos ensinar, Pai, nesse tempo bom que a gente tem aqui, no nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, vamos adorar o nosso Deus? Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O meu amor por ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Louvado seja, Senhor, teu nome, entronizado entre as nações. Exaltarei a ti, Senhor, pelo que tu és, eu te adorarei. Recebe a minha adoração, que é fruto de tua graça a mim e do teu amor que transborda em mim. O teu amor por ti, Jesus, engrandecerei e exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Jesus, engrandecerei, exaltarei teu nome diante dos reis e dos poderosos. Eu louvarei a ti, Senhor. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas
inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Vamos no início. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Cantemos Jesus. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Povo de Deus, primeiro livro das Crônicas, capítulo 18. Davi, ele está consolidando o trono dele aqui, e esse capítulo em particular mostra o que realmente é ser um vencedor nessa vida. Davi, ele está numa campanha militar forte aqui, e a gente vai descobrir algumas lições tão importantes, meus irmãos, que a gente deve levar para o nosso coração, para a nossa vida, pela graça do nosso Deus. A gente vai lendo o texto e aí eu vou explicando algumas coisas e a gente também vai aplicando essas verdades ao nosso coração. Diz assim a palavra: depois disto, feriu Davi os filisteus e os humilhou. Tomou a Gate e as suas aldeias das mãos dos filisteus. A Filístia, meus irmãos, não era um país com fronteiras consolidadas. Era uma confederação de cidades-estados, eram 5 cidades, basicamente as principais, e a cidade de Gate era uma delas. Interessantemente, a cidade de Gate era a cidade de Golias, do gigante que Davi ele derrota. Era uma cidade fortíssima, não é? E os filisteus eram inimigos históricos do povo de Deus. Eles fizeram muitas campanhas, muitas incursões, muitos saques, viviam em guerra com Israel, só que agora, quando Davi assume o trono, ele vai para a guerra e ele, como um general de guerra, Davi era um rei guerreiro, ele vai à frente e ele conquista uma das principais cidades, que é a cidade de Gate, dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e assim ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. Também Hadadezer, rei de Zoba, foi derrotado por Davi até Ramate. Quando aquele foi restabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1000 carros, 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já retou a todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles.
Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zoba. Porém, Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi e lhe pagavam tributo. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Então, a gente percebe que Davi ele encarou inimigos poderosos, inimigos históricos de Israel. E em todas as direções, fosse mais a região sudoeste do território de Israel, na Filístia, aqui do outro lado também dos Moabitas, né, depois do Jordão, ou acima, na região norte, na Síria, Davi ele estava em franca expansão do território. Por que Davi estava fazendo isso? Era simplesmente porque ele queria conquistar? Não, meus irmãos, era porque havia uma ordem que foi entregue a Josué, lá atrás, determinando quais seriam os limites da terra prometida. Esses limites eles ainda não tinham sido conquistados até o tempo de Davi. Passou o período de Juízes todo e o povo não conquistou. Passou o reinado de Saul e o povo não conquistou. Davi agora é que estava nesse processo de expansão da terra prometida, para que, de fato, aquilo que Deus mandou fosse feito. E aí Davi ele está agindo aqui não simplesmente porque ele tinha alguma mania de grandeza, mas porque Deus tinha determinado que assim o fosse. E por conta disso é que a gente vê que tem aqui o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ia. Não era simplesmente uma vontade de Davi, era uma designação divina. Era por obediência a ele. Então, meus irmãos, uma primeira aplicação que a gente deve tirar para a vida da gente é: se Deus ele te enviou para uma batalha, dê tudo que você tem, meu irmão, e não tenha medo, porque o Senhor há de te abençoar. Não deixe de forma nenhuma que a incerteza, a dúvida, que a falta de fé se oponha e se torne sim o seu maior inimigo. Vá para cima, meu irmão. Se é um concurso público, estude, se empenhe. Se é o Enem, se é o seu trabalho, se é a educação da sua família, dos seus filhos, seja lá o que for, aquilo que parece ser grande para você, mas que o Senhor tem te enviado, aquilo que parece que é maior do que você, mas o Senhor tem te enviado, saiba que você conta com a bênção de Deus e que Deus ele vai te capacitar. Diz assim ainda, ó, tomou Davi os escudos de ouro que haviam com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Com, cidades de Hadadezer, tomou Davi muito grande quantidade de bronze, de que Salomão, depois de Davi, fez o mar de bronze, as colunas e os utensílios de bronze. Ouvindo Tou, rei de Ramate, que Davi derrotara todo o exército de Hadadezer, rei de Zoba, mandou seu filho Adorão ao rei Davi para o saudar, congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por havê-lo ferido, porque Hadadezer fazia guerra a Tou. Adorão trouxe consigo objetos de ouro, de prata e de bronze. Interessante o que acontece aqui. No meio disso tudo havia uma outra guerra sendo travada. Tou ele foi beneficiado por Davi. E aí ele fica muito grato porque Davi subjuga o inimigo dele. Davi venceu onde ele não conseguiu vencer. Isso beneficia Tou. E ali Tou ele vai dar a Davi presentes. E esse é que é a diferença aqui, meus irmãos. Davi ele agia em benefício do povo de Deus e em obediência a Deus. Tou, ele olha para Davi e não vê Deus, ele vê só Davi. Então ele diz assim: louvado e bendito seja o teu nome, Davi. Toma aqui um grande presente. Ali, meus irmãos, Davi tinha tudo para se encher de si e dizer assim: rapaz,
Esse negócio aqui é merecimento meu mesmo, é meu mérito, é o meu currículo, é a minha credencial, é porque eu sou um grande general, vou aceitar isso. Mas olha o que Davi faz com aquilo que Tou tinha dado a Davi: ouro, prata e bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, de Edom, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus e de Ameleque. Davi pega aquilo tudo, que ele poderia dizer, vou usar para enriquecimento meu, e Davi consagra a Deus. Meus irmãos, aonde é que a gente vê esse material todo sendo usado? Quando Davi morre, ele deixa ordens expressas para aquilo tudo ser dado para a construção do templo. Trazendo para os dias de hoje, seriam bilhões e bilhões e bilhões. Era um valor incalculável até, né? Davi diz assim, o que tem de mais importante é o templo de Deus, é a adoração a Deus. Então percebam, meus irmãos, que Davi, ele mostra o que de fato faz um grande vencedor. O texto continua dizendo assim, também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18 mil edomitas no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. Segunda vez que aparece isso aqui, não é de graça, eu vou explicar para os irmãos. E o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ia. Quando há uma dobradinha desse verso, desse mote aqui, é porque o texto hebraico, na sua beleza, quer dar ênfase a quem de fato dava a vitória a Davi. Perceba que em momento nenhum aqui aparece o currículo de Davi, o que era muito comum nos registros da época. No Egito, a gente percebe muitos achados das vitórias dos faraós. Ali naquela região toda do Mediterrâneo, os registros da vitória do rei, né? Desde monumentos até documentos históricos que tratam das grandes vitórias do rei. O que aparece é a figura do rei. Na palavra de Deus, quem aparece é o nosso Deus. De modo que a gente leva isso para o nosso coração hoje em dia, entendendo que qualquer vitória que nós temos é por conta do nosso Deus. Por outro lado, qualquer erro que cometemos é responsabilidade nossa. Então, toda a honra e toda a glória pertence somente a Deus, porque todo acerto vem do nosso Deus e todo erro vem da gente mesmo. De modo que isso faz da gente alvo da graça do nosso Deus. Saber disso, meus irmãos, é uma grande vacina para o nosso coração não se exaltar, porque isso daí é que é a nossa grande vitória, é a vitória contra a vanglória, é a vitória contra a vaidade, é a vitória contra a arrogância e a prepotência humana de se achar alguma coisa. A gente não é vencedor quando a gente atinge as metas e os objetivos que o mundo diz que a gente atingiu. A gente é vencedor quando espiritualmente a gente se quebranta diante do nosso Deus e declara que tudo que nós temos, tudo que nós somos, a qualquer lugar que nós chegamos, nós só chegamos por conta do nosso Senhor. É aí onde a gente de fato é vencedor. É aí onde toda a nossa ordem de prioridades é bem estabelecida. E a gente vai entender que a dinâmica toda da nossa vida, os altos e baixos, são para a honra e para a glória do nosso Deus. A nossa história de vida, então, faz parte de uma história de vida maior, mais ampla, que não é simplesmente algo que acontece para nos enaltecer, mas é para evidenciar a presença de Deus na nossa vida. Então, todas as vezes, meus irmãos, que a gente olhar isso daqui, a gente deve lembrar, é o Senhor. A gente há de convir e concordar com alguém que falou com muita razão, uma bandeja cheia é mais difícil de carregar do que uma bandeja vazia.
Então, meus irmãos, quando a gente vence alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado. A gente está carregando ali o nome do nosso Deus, ou a gente está carregando o nosso próprio nome. Charles Spurgeon, ele falava algo interessante, ele dizia: eu não tenho medo do demônio que faz careta, eu tenho medo do demônio que sorri e que elogia. Esse enfraquece a gente espiritualmente. O demônio que faz careta, ele pode nos assustar, mas ele nos joga mais para perto de Deus. O demônio que nos elogia faz a nossa fé ir morrendo de fome, porque a gente vai achando aos poucos que a gente não precisa de Deus, que a gente se basta. Então, cuidado, meus irmãos, no dia da vitória, honre e glorifique o nome do nosso Deus. Tenha isso na sua mente e no seu coração. Quando você vê a sua família feliz, quando todos estiverem reunidos à mesa, não esqueça de agradecer a Deus por aquela fartura, aquele alimento, pelo sorriso da sua esposa, pelo sorriso do seu marido, pelos rostinhos brilhantes dos seus filhos ao redor da sua mesa. Isso é bênção e é graça de Deus. Quando você botar aquela roupa que você gosta, aquele cheiro bom daquela roupa limpa, lembre, é honra e é glória de Deus. Quando você tiver a oportunidade de se exercitar, quando você tiver a oportunidade de estudar, se estiver indo para o seu trabalho, saiba, é honra e glória de Deus. Toda bênção vem dele, não é nossa. E ele nos cerca de pessoas para abençoar, não é? E foi isso que aconteceu aqui. A gente vai chegando no finzinho desse texto, que é curto, mas carrega isso, né? Esse peso de gratidão que a gente deve ter ao nosso Deus. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. Antes o reino de Israel era um tanto quanto dividido, não é? E até Davi ascender de fato ao trono, teve que haver ali uma composição, não foi de uma vez. Mas aqui a gente vê o trono de Davi se consolidando, porque Deus ele estava abençoando. Julgava e fazia justiça a todo o seu povo. Quando Deus ele vai à frente, o rei ele é somente um instrumento que vai praticando a justiça de Deus, o ajuste de Deus. Joabe, filho de Zeruia, no caso era sobrinho de Davi, uma vez que Zeruia era irmã de Davi, era comandante do exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. Zadok, filho de Aitude, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real. Os filhos de Davi, porém, eram os primeiros ao lado do rei. Ali tinha aquele conselho, vamos colocar assim, de guerra de Davi. E Davi, é interessante isso, que ele carregava esse pessoal e carregava os seus filhos junto com ele. Davi aqui, meus irmãos, a gente deve entender quem Davi é. Ele é um tipo de Cristo. Ele aponta o testemunho dele, a vida dele, as ações dele, apontam para aquilo que o Messias viria fazer. Ele viria trazer justiça. Ele viria santificar pessoas, tirar do uso comum para praticar grandes coisas. E eram pessoas assim que tinham tudo para ser gente muito comum, não é? Porque considere a história de Davi, ele era somente um pastor de ovelhas que Deus tira do uso comum para se tornar rei. Então ele pega um sobrinho, pega os seus filhos, pega a gente que de outra forma não seria nada nesse mundo, absolutamente nada, tira do uso comum e diz assim, vou transformar aqui em gente abençoada, que faz grandes coisas. Então, percebam, meus irmãos, que nós não precisamos de um currículo maravilhoso, a gente precisa de um Deus maravilhoso. Para fazer a obra de Deus na vida da gente, nesse mundo, fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, a gente precisa somente se dispor na mão de Deus. Ele não quer o mais qualificado, ele quer o mais disposto. A Bíblia está cheia de gente assim. Moisés com suas limitações, Abraão com as suas limitações, os apóstolos de Cristo, todos eles, né? A Bíblia fala que inclusive Elias era homem sujeito às coisas dos homens igual a gente, não é?
E Deus, ele tira do uso comum e diz assim, vai fazer minha obra. Deus, ele quer você na obra dele, meus irmãos, para realizar coisas maravilhosas para a honra e para a glória de Deus. É quando a gente some e o nosso Deus aparece. Isso é bênção demais, né? Isso é motivo da gente agradecer a Deus. É a gente descobrir que a nossa vida tem um sentido e um propósito muito maior do que a gente imagina e do que a gente pensa. O que é que Deus ainda não tem para a vida da gente? Será que a gente já experimentou o melhor de Deus para a vida da gente? Ou a gente precisa se dispor mais? A gente precisa dizer, Deus, eu estou aqui. A gente precisa dizer, Pai, me usa, Deus. Me gasta, Pai. Mas, por favor, deixa eu fazer parte dessa história maior e me torna consciente para isso. Grato a isso, corajoso para isso. É essa a nossa oração. Vamos orar? Meu Deus, a gente quer isso, Pai, que o Senhor nos use, como usou Davi. As batalhas, elas parecem ser tão grandes, Deus, mas muito maior do que qualquer batalha é o Senhor na vida da gente. Então, vem nos abençoar, Deus. Vem nos capacitar, Pai, todos os dias. Vem ampliar a nossa visão para a gente entender, Deus, que a vida da gente não é simplesmente trabalhar, não é simplesmente estudar, não é simplesmente se divertir, mas é algo muito maior, faz parte de uma história maior. Senhor, nos mostra esses propósitos tão mais elevados e nos dá, Deus, um coração grato, Pai, e feliz na Tua presença, Pai, te agradecendo por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. E amém, meus irmãos. Que o Senhor Deus continue te abençoando, te tornando um crente grato a Ele e te dando vitória sobre vitória no nome de Jesus. Amém, povo de Deus. Deus abençoe. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Cantemos, Deus cuida de nós. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim.